Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marcelo Góes e juntamente com o Marcos Vinícius nós produzimos esse vídeo para vocês. Compartilhe. Um homem com 3 vidas. A primeira vida dele na barriga da mãe dele, certo? A segunda vida dele fora da barriga da mãe dele. Dentro da barriga da mãe dele, ele tem a sua consciência. Ele chuta, ele sorri, ele tem as suas manifestações emocionais. Então dentro da barriga da mãe dele ele tem o seu tempo. Ele tem um tempo de começo, tempo de fim, de vida. Certo? Há controvérsias, né? Dentro Porque da barriga dele. Porque da mãe. dentro da barriga da mãe, eu não concordaria que seria 3 vidas. Poderia ser 3 estágios, aí tudo bem. Porque 3 vidas teria que haver uma ruptura. E não há uma ruptura da vida do estágio da gestação que está na barriga para terreno e para o espiritual futuro, depois seja a alma, no caso. Então é um grande avanço que você está dizendo, porque o que você está dizendo é o que eu estou tentando dizer. A vida é eterna, assim como a energia, ela é eterna. Então é dividido sim em fases, concordo com você. Então a vida, ela só muda o ambiente. Ok, então nós chegamos numa premissa aqui, ó. Que a vida ela muda o ambiente, mas ela é eterna. Certo? Uma vez que ela se solta do núcleo, gera-se uma vida. Ela soltou do núcleo, gerou uma vida. Depois ela tem que voltar para o núcleo. Porque a base da energia, segundo os cientistas, Einstein, Newton, o Tesla, eles descobriram que a energia ela volta para o seu estado original. Ela desfragmenta para depois voltar. Então nós somos pedaços da energia maior. Não que a energia maior tenha desfragmentado, ela continua lá. É pedaço que ela soltou, esses pedaços vai voltar. Você vê como o espermatozoide corre em direção ao óvulo? Assim nós estamos aqui, correndo em direção. Por isso nós estamos envelhecendo, à medida que nós somos sugados, ficando mais perto do núcleo. E é uma ação voluntária, né? Porque não há um estado de consciência nisso, né? Por exemplo, que consciência o espermatozoide pode ter de que ele precisa fecundar o óvulo? Ele sai correndo, ele não sabe. Simplesmente é uma ação natural, né? Que é uma energia. Força dessa energia, né? Ele é uma energia que está correndo para uma energia maior. Cumprir o seu papel, né? Então, assim, existe, naturalmente a gente consegue observar que existe algo que orquestra tudo isso. Então, assim, estou falando como se um ateu fosse, porque eu sou cristão. Nós somos cristãos, mas nós estamos falando uma linguagem que qualquer um vai ter que concordar, porque não se professa nenhuma religião aqui, é só fato. Então, vamos fazer um raciocínio, itinerário lógico. Eu tive uma percepção assim, que os seres humanos, dentro da barriga da mãe, ele tem um tempo de início e um tempo de término. Jesus, ok, consegui encaixar bem uma coisa. Ele vai passar por esse processo, o espermatozoide corre para o óvulo, uniu, virou um só. O que faz agora, depois que virou um só? Olha que legal. O espermatozoide corre para o óvulo, como os elétrons correm para o núcleo. Fecundou, voltou, a energia da sua base vai gerar. Gera um ser vivo, certo? Gerou um ser vivo. Esse ser vivo vai ter o seu período dentro daquele mundo redondo de água, com todos os nutrientes que ele precisa sobreviver. Findou, vai acontecer o fim do seu mundo. Vai estourar aquele mundo, vai ter um colapso naquele mundo. A partir daí a gente já consegue prever o apocalipse daqui. É tudo igual. Então vai haver a explosão. Pau. Vai explodir, cara. Igual explodiu a bolsa da mulher quando era criança. Inicia-se uma nova vida. Uma nova vida? Um novo ciclo. Segundo ciclo, certo? Iniciou o segundo ciclo. Depois do segundo ciclo, entrou nesse mundo. Nós estamos aqui no segundo ciclo. É a vida intermediária que nós estamos agora. E é interessante compreender isso que você está falando, que até pelo estágio de consciência, né? Enquanto está dentro da barriga da mãe, você não tem consciência do que está fora. E por isso você tem aquele choque, né? Quando faz a passagem, né? Você entra em choque, você chora. Ele chora quando ele nasce. Ele tem medo, na verdade, inconscientemente ele não está aceitando aquilo. Ele está confortável ali. Porque é novo. É novo, caramba. E o estágio de consciência também vai adquirindo com o tempo, né? Porque ali ele tem uma consciência que ele deve estar ali. E essa novidade que está por vir causa nele um grande trauma, né? A ponto de ele ter que ser basicamente ressuscitado. Tem bebês que precisam levar um tapa para ele
respirar, né? Que ele não quer, de tão, Cara, você fala assim, eu tive um déjà vu da minha próstata. Eita, regaço! de tão novo que é, né? Aquele momento ali. E aí, e é interessante a gente compreender isso aí, até mesmo assim, né? Não sei se eu estou me adiantando, mas assim, até pro estágio da morte, né? A compreensão da morte. Porque a morte, na verdade, não existe, ela é uma passagem de ciclo. Um novo ciclo, né? Porque na Só verdade que... houve na verdade aquela morte, na hora que você tem que dar até um tapa, pô, acorda, você não existe morte, você acabou de sair nasceu do numa mundo, outra você tá realidade. numa outra realidade, cara. Exatamente. Eita, É regaço. interessante. Então aí nós estamos no segundo aqui nesse momento, ok? Deixa eu só dizer um negócio. Uhum. É interessante isso aí, porque veja bem, o estágio de consciência também passa, né, por esse aprimoramento. Uma vez que você, enquanto bebê, você tem um estágio de consciência bem limitado, né? Mas à medida que você nasce e passa por esse estágio 2, que, né, no caso Intermediário. Intermediário, no caso. superior. Exatamente. Então, quando você entra nesse estágio 2, aí você começa, nesse estágio intermediário, você começa a adquirir mais conhecimento, mais consciência, na verdade, né? E ao adquirir essa consciência, você vai tendo novas experiências. Só que isso não te dá a consciência plena, por quê? Porque ainda falta o medo que a gente tem da morte, a falta da consciência do que é o processo. Então, por isso a gente tem esse medo da morte, de como vai ser o fim, essa passagem para essa nova vida, como que vai ser. Mas... Quem é que garante que nós não lembramos? Quem é que garante que nós não sofremos esse medo quando está na barriga da mãe? Exatamente. Porque naquele mundo que nós vivemos lá, a gente não lembra como é que foi lá dentro. Mas certamente na hora a gente sentiu, na hora das contrações, nós começamos a sentir que a morte daquele lugar estava chegando. Ou seja, a morte no sentido figurado, no sentido ilustrativo de passagem de ciclo. Então aí, a hora que sai, o bebê ele sai chorando, ele sai com medo. Entendeu? Por que ele está chorando? Porque ele sentiu essa ruptura, mesmo sem a sua consciência, mesmo sem nós termos consciência de que naquela época nós tínhamos consciência do que estava acontecendo. Ao menos como um espermatozoide, nós estávamos seguindo o óvulo instintivamente. Instintivamente sabíamos que estava mudando de fase, de ciclo. Né? E tudo isso aponta para o nosso próximo ciclo, o terceiro. E como tudo na vida é 3, não tem um quarto ciclo. Nesse caso a gente poderia desconstruir, não assim desconstruir, né? Mas desconstruir. Exatamente, isso isso que eu ia falar, né? Eu não queria usar o termo desconstruir para não ficar ofensivo, mas né? Fica difícil. Não, nós temos que ser reto, nós não estamos atacando ninguém. Né? Tanto é que os meus amigos do YouTube que estão assistindo aí, sabe que eu não ataco religião, né? Nós estamos discutindo a ciência. Nós estamos falando aqui sobre um pensamento que talvez ninguém tenha tido até hoje, né? E é um pensamento que, se nós formos nesse itinerário, a gente vai descobrir passado através do presente e a gente consegue também descobrir o futuro. Vislumbrar alguma coisa do que vai ser o futuro. Porque tudo é um modelo. É como na matemática tem um módulo, você coloca um número igual ao número que está fora. Então é tudo por espelho. Se a gente sabe que tem 3, Deus, ele é Pai, é Filho, é Espírito Santo. O dia é dividido em manhã, tarde e noite. Base da matéria, prótons, elétrons e nêutrons. O corpo dividido em cabeça, tronco e membro. Tudo é 3. Você pega a água, o estado sólido, o estado da matéria, líquido, sólido e gasoso. Eu ficaria aqui até amanhecer, 10 horas falando para vocês o quanto que a matéria, tudo no mundo é 3. Jesus Cristo ressuscitou, né, ao terceiro dia, 3 dias morto. Ele começou o ministério com 33 anos, ele terminou o ministério, começou com 30 anos. Então tem o 3. O 3 é o número de Deus. Então a gente tendo essa consciência, não precisamos ter medo da morte. Vai acabar, não vou ver meus entes queridos. Vamos parar um pouco, vamos pensar. A gente consegue lembrar do ventre da nossa mãe? Lá era uma vida. Teve começo, teve o seu meio, teve o seu fim. 9 meses, né? Aqui na vida extraútero, a Bíblia fala que nós temos 70, 80 anos de vida. Que passar disso é muito canseirinho, fala. Passando daqui nós vamos para o nível superior. O nível superior é o top, é onde acabou, não tem mais esse negócio de fases, né? Nós estamos em construção para ser um ser superior, e para ser um ser superior você tem que passar por 2 estágios, aí você chega no terceiro e acabou. E por isso nós temos que nos aprimorar, tendo ciência do que estamos fazendo aqui, de onde viemos, qual é o propósito. Você pensa assim, Marcos? Com certeza, isso leva a gente a compreender também, porque dentro do modelo de salvação, que culmina, né, dentro da nossa forma de acreditar, que seria o estágio máximo, né, que é o estar livre, né, das coisas próprias desse estágio, né? Assim como a gente se libertou do estágio anterior, né, onde a gente não conseguia andar, não conseguia falar, né,
E a gente apenas era sensorial, né? Apenas sentia os movimentos, as situações, os acontecimentos, né? Depois no estágio 2 a gente já consegue interferir nos acontecimentos, a gente já consegue ter percepção, né, do que pode acontecer, da própria consciência de o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, até a proteção da própria vida, né, os perigos, o grau, né, você colocar ali aquela dose, né, olha, isso é perigoso para mim, isso pode me antecipar o meu processo, né? Então um grau já bem mais elevado de consciência, né, dentro desse estágio. E aí com certeza, falando no caso dessa terceira etapa, que seria a cereja do bolo, seria ali o contemplar o fim de toda essa trajetória, né? E como a gente está falando aqui no caso, não abriria margem, né, para uma ação futura, né? Mas assim, voltando um pouquinho dentro do contexto, até do próprio, das outras formas de acreditar, né? Porque, por exemplo, o espírita, ele eu entendo muito pouco, mas assim, que a gente compreende alguma coisa, é que ele diz que existe uma evolução para chegar. Talvez é só uma outra forma de ver esses estágios também, né? São vários pontos, né, de vista a respeito de um mesmo caminho. De um mesmo caminho, porque o espírita, no caso, né, e outros similares, eles vão acreditar que existe um caminho de evolução, né? Aí a única coisa que eu contestaria nesse caso é que esse caminho teria que existir antes desse terceiro estágio, né? Não teria como ir no terceiro estágio e voltar para o primeiro, né? Porque nós indubitavelmente vamos chegar ao terceiro estágio, que é o retorno para o nosso núcleo. Falando fisicamente, eu tenho acompanhado bastante o Tesla, né, em toda a sua trajetória de vida, e até no YouTube dá para a gente saber um pouco sobre a história do Tesla, do salvo relógio século XIX até o século XX ali. O Tesla, ele foi uma pessoa que descobriu muito sobre a energia, mas eu não vejo, não criticando o Tesla, mas dizendo que nós podemos, a partir das descobertas de Tesla, aprimorar outras descobertas revolucionárias. Por exemplo, a gente pega o que ele aprendeu e leva isso para o espiritual, a gente leva isso para o transcendental e a gente descobre muitas coisas que hoje são enigmas para nós. Por exemplo, como você citou, o ser humano ele tem 3 estágios de vida. Ele tem a infância, ele tem a fase adulta e a velhice, né? Mais uma prova de que tudo é 3. Então, como eu vejo, eu estava olhando, né, fisicamente falando, eu vi o núcleo da energia, e descobri que tudo é energia. E todos os elétrons correm para a energia. E é como o espermatozoide correndo para o óvulo. Então é interessante, porque a lei da energia, da física, diz que toda energia volta para o seu estado original. Ela dissipa, depois ela retorna. Isso é muito interessante. Tesla está afirmando isso também. Então eu vejo assim, Marcos, nós já estamos todos os dias sendo constrangidos a retornar para o nosso núcleo. A partir daí a gente consegue descobrir até a imortalidade, porque se nós estamos sendo succionados no espaço intra-atmosférico, estamos sendo succionados a voltar para o núcleo e assim sermos um só, a Bíblia fala, cara, Deus e nós seremos um. Pode ser isso, pode não é isso, porque Deus é considerado a energia suprema e nós entramos nele, saímos dele, a Bíblia fala, e vamos voltar para ele. Comigo correu isso agora, concorda? Sim. Então, assim, você quer fugir da morte, você quer fugir do propósito, existe uma forma. Você fica lá perto de algum buraco negro, você fica perto de algum lugar fora dele. Você sai da casa, sai do plano, sai do propósito, vai, como o Apocalipse diz que um dia nós vamos morar nas estrelas, o homem vai inventar isso. Ele vai para longe, Deus ainda vai derrubar de lá. Porque Deus tem um plano com todos, ninguém vai conseguir escapar. Mas se conseguir, pode viver 1000 anos, até que o Senhor venha e derruba você de lá, vai ficar perto de algum buraco negro, o tempo não vai correr para você. Entende? Que você vai estar longe, você vai estar sendo sugado, você vai fugir do propósito. Porque dentro desse contexto seria já a consciência mais evoluída do que temos hoje, né? Assim como nós evoluímos do núcleo maternal, né? Do núcleo da fecundação ali, estamos dentro desse outro núcleo agora que é a Terra, que é essa grande, vamos dizer assim, massa. Como tínhamos uma consciência que não temos, nós estamos dentro de uma lembrança, barriga, na verdade.
E aí a gente não tem lembrança lá, então tem assim, vagas, algumas coisas mais traumáticas podem até ficar, né? Mas a maioria, assim, a gente não lembra assim, de um dia específico, de uma situação específica, quando estava no útero, né? E o que a Bíblia fala? Que quando nós sairmos daqui de lá, nós também não vamos lembrar de nada. Exatamente. Então é isso que eu ia dizer. A passagem dessa, a consciência que a gente vai ter, né, nesse terceiro estágio, no caso, E o último. ela é realmente um desenvolver também, né? Com certeza não chegaremos no primeiro dia já com a plena consciência, né? Com certeza vai ir tendo uma graduação dessa consciência, porque se no primeiro estágio foi assim, no segundo foi assim, por que no terceiro vai ser diferente? Então possivelmente ali vai se dar a questão de você, dessa aceitação que você estava falando. O que você me falou aconteceu esses tempos. O pai do meu sogro faleceu e eu fui lá e eu tive com ele integrado nele. Eu e ele eram um só. Quando eu cheguei na casa dele, sentei na cadeira que ele sentou, que ele vivia sentado, eu entrei no espírito dele, no céu. Eu juro pela minha alma, cara, pela minha salvação. Eu peguei e eu entrei no corpo dele e cheguei no céu, cara. Eu olhava assim, ó, do jeito que você tá falando. E era muito leve, entendeu? Eu olhei assim pro lado e tinha muita gente, sabe assim, incomodando. E eu olhei assim, tive aquela sensação de lugar novo, de que vamos começar as coisas agora, desse jeito que você está falando. E leve, cara, leve demais. Sempre. Mas um estágio novo de consciência, Um né? estágio novo de Onde consciência. você vai passar a aprimorar a partir dali, né? Eu falo isso porque eu tenho muita experiência espiritual, né? Eu já saí do meu corpo várias vezes. Uma vez meu menino estava tentando suicídio e outra vez o demônio ia matar o filho dela. Eu intervi 2 vezes e essa pessoa pode testemunhar isso. E em espírito eu fui lá, entendeu? Então assim, pessoas que duvidaram já foi comigo na casa dela. Então tem muita experiência. A mãe do Ramon, eu fui no quarto da mãe do Ramon nesses tempos em espírito. Ela foi lá em casa para ver se era eu mesmo. Foi a pé da casa dela até lá. E aí eu não sei para ela as coisas espirituais. Então assim, eu falo desses assuntos com você porque você é uma pessoa espiritual também. E quem é espiritual que está aqui no YouTube assistindo vai entender do que eu estou falando, né? Existe a capacidade de a gente, dentro da energia, se dissipar com a energia e andar. E para os mais esquecer o corpo, esquecer a matéria. Muita gente chama isso de viagem cósmica, chama de tanta coisa, mas eu entendo de outra forma. Existe um corpo que chama um corpo teofânico, que acompanha a gente, é o corpo espiritual. Se a gente sair desse corpo através de meditação, também pode se chamar de comunhão, a gente consegue sair do nosso corpo e entrar nesse corpo teofânico e viajar para qualquer lugar. Muitas pessoas têm tido nessas experiências, tem pessoas cristãs, não estamos falando aqui de qualquer outro tipo de situação, né? Onde ela passou por algum trauma, né? Às vezes na questão por passar por uma cirurgia, por ter um acidente, e ela teve a visão externa do próprio corpo. Né? Vocês podem olhar aqui no YouTube, chama EQM, Experiência Quase Morte, EQM, isso que ele está falando. E aí, nesse momento, a pessoa teve a visão e teve um grau de consciência, né? Porque às vezes a gente tem essa visão, mas às vezes nos falta o grau de consciência, porque quando retorna para a consciência atual, que é aqui nessa atmosfera que a gente está, aí você não lembra daquela situação que ocorreu, né? E até bem relacionado com isso também é mais ou menos com o sonho, né? Eu acredito que o sonho seja algo parecido, né? O sonho é um grande mistério. Porque o sonho, você vê, um certo dia até, né, essas experiências, eu estava sonhando e aí eu sei que eu estava debaixo d'água e por algum motivo eu não dava para eu sair daquela água naquele momento. E aí o meu corpo, eu imagino assim, a consciência que eu tenho agora, né? Que eu sonhando, eu segurei minha respiração. E ao segurar minha respiração, eu fiquei ali por algum tempo, não sei se 1 minuto. Fazendo apneia. E aí quando eu fiz isso, mas chegou um momento que o meu corpo, a consciência do estado físico, né, que é, vamos dizer, quase que no automático, né, meu corpo reagiu sobre o meu comando, e porque ele tem a necessidade, e ele sabe quando essa necessidade chega, né? E o meu corpo reagiu naquele momento e eu comecei a respirar. Só que eu ainda estava debaixo d'água no meu sonho. E aquilo foi tão chocante para mim, assim, no bom sentido, foi tão diferente, que eu tive, dentro do sonho, eu tive um estado de consciência. Por quê? Porque eu logo imaginei, falei, não, mas como que eu estou respirando debaixo d'água? Isso não é possível. Isso é um estado de consciência. Estado de consciência. Né? Então eu tive um estado de consciência e falei assim, não, mas eu estou respirando debaixo d'água, eu não tenho essa capacidade. Só que foi tão mágico. É limitador. Foi tão bom. A consciência é limitadora. Foi tão bom, cara, foi tão mágico aquela experiência, que eu acordei na hora.
E eu quis voltar para debaixo d'água, respirar, e andar submerso, respirando. Como no estágio original, no começo de tudo. E aí eu voltei, eu dormi novamente, né? Ou não sei se eu realmente ali, pelo desejo, pela concentração, eu voltei novamente para o mesmo lugar que eu estava, e aí prossegui por um longo momento ali, respirando debaixo d'água e andando, e que foi, nossa cara, foi muito bom, foi fantástica a experiência, assim, né? A sensação de andar debaixo d'água e respirar ao mesmo tempo e tal. Sim. Então foi... Pegando um gancho que você está falando, eu vou até desafiar os telespectadores aqui do meu canal. Quando vocês tiverem esse estágio de consciência que o Marcos está dizendo, vocês façam 3 perguntas. Vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Vai bugar completamente o seu sonho. Possivelmente você vai tomar uns tapas, você não vai saber de quem. É verdade. Você vai falar assim, quando você atingir um estágio de consciência, você pergunta assim: onde eu estou? Não, perdão. Você vai perguntar assim: que dia é hoje? Que horas são? Em que ano eu estou? Se tiver consciência, lembra disso. Você vai perguntar que dia que é, que mês que você está e que ano que você está. Ok? Vai perguntar dia, mês e ano. Você vai ter uma experiência. E aí o que acontece? Entra com outra vertente que eu não acredito muito. Eu acredito que dá para aproveitar alguma coisa que é a realidade simulada. E vai colide com o que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma coisa madura, um raciocínio, um itinerário que é lógico e por modelos de padrão. Então assim a gente consegue desvendar alguma coisa. A realidade simulada diz que nós estamos vivendo como uma máquina, como um computador, que através dessas perguntas que a gente faz em consciência, quando você está dormindo, a gente buga o sistema. E eu não acredito nisso. Eu acredito que pode haver o que eu penso disso para vocês, que fala da realidade simulada, que nós não existimos. Vou dizer uma coisa para vocês. Na consciência não existe, como nós estávamos falando, dia, não existe mês, não existe ano. Não existe essas coisas. Se você falar disso nesse ambiente, você vai ser sabotado. Porque isso não existe. Depois que você dormiu, acabou. Você transcende. E lá na eternidade não tem começo, não tem meio, não tem fim. É energia. Vê lá se a energia tem começo, tem meio, tem fim. Energia sempre foi. Energia sempre é. Energia sempre existiu. Energia não tem fim. Você pegar uma centelha de energia, ela sempre vai existir. Nunca vai deixar de existir. Ela sempre existiu. Ela está fora do espaço-tempo. Então, para vocês que acreditam que nós estamos na realidade simulada, esse é meu parecer. E dentro, vamos dizer assim, nesse ínterim, eu posso dizer para vocês que nós temos como descobrir muita coisa a partir dessas reflexões, né, Marcos? Com certeza. Pois é. Porque existe uma situação também diferenciada, que é, por exemplo, quando você é estimulado a um estado de inconsciência. Por exemplo, eu fui operado 2 vezes. E essas 2 vezes que fui operado, eu tomei anestesia geral. Então, eu consigo ter bem claro na minha mente a diferença, né, da ação cerebral que permanece no nosso corpo e dessa ação inconsciente. Porque eu imagino que o cérebro não para por conta de uma anestesia geral, né? Ele só entra num estado de inconsciência, né? Sim. Porque se ele parasse, não teria como reanimar, né? Porque o cérebro não existe uma reanimação cerebral. Então, no caso, o meu cérebro não para, mas como eu fui levado a um estado forçado de inconsciência, eu não consigo lembrar. Por algum motivo, eu não lembro. Mas o meu corpo guarda os sinais. Por que guarda? Porque quando eu fui operado a segunda vez, eles botaram os parafusos aqui assim, na minha cabeça, nessa covinha aqui perto da orelha, onde o crânio tem esse leve rebaixo aqui, para dar para ele sustentar uma tração e puxar a minha cabeça ao ponto de deslocar a minha coluna, né? De haver um afastamento da vértebra. Então a vértebra se afastou, né, naquele deslocamento do nervo ali, do músculo ali. Ele deslocou para eles fazerem a incisão, arrancar o disco dali, colocar parafuso, etc e tal. Só que isso, no meu estágio de inconsciência, eu não senti nada. Mas o meu corpo, de alguma forma, ele gravou aquilo ali. E me levou a um estágio muito forte de trauma. Então, aí eu pude entender um pouquinho o que é um trauma, né? Que é um trauma. Eu não conseguia dormir por mais uns 18 a 20 dias, eu não dormia. Eu cochilava por alguns segundos
e aí eu entrava num estágio de ansiedade, não, de pesadelo, sabe? Então a casa caía em cima de mim, o ônibus capotava, eu dentro, minha família morria, só coisas trágicas assim, sabe? Então por causa daquele trauma, eu atribuo, né? Isso foi uma coisa que eu apurei comigo mesmo, não tem assim, nunca conversei com ninguém sobre isso, mas uma coisa que eu imaginei que fosse pelo trauma que eu sofri, né? Porque os caras pegou aqui minha cabeça, puxou, esticou ao ponto de haver um afastamento, né? Como você faz aqui no dedo, né? Você puxa aqui, ó, olha lá, você sente a vértebra afastar. Assim eles fizeram comigo, só que aqui na região cervical. E aí me cortaram aqui, ó. E aí colocaram, não sei se alguma máquina, alguma coisa, puxaram todo o meu sistema aqui de traqueia, todo o sistema vocal aqui e tal. E eles afastaram e entraram por aqui, para me colocar 5 pinos aqui no pescoço. Que é uma gaiolinha assim, que fizeram aqui para sustentar a minha vértebra afastada, porque eles arrancaram o disco que havia entre ela para amortecer o contato do osso com o osso, né? Então eu não tenho, foi tirado fora e colocaram esses parafusos para segurar ele afastado, para ele não encostar, que senão me causaria muita dor e limitaria meu movimento, alguma coisa assim, bem a grosso modo, que eu não entendo nada de medicina. Mas foi mais ou menos isso. Só que isso me criou um trauma muito grande, né? Essa violação do meu corpo ali, mesmo que naquele estágio de inconsciência que eu estava, né? No momento que eu estava ali anestesiado. E eu tive esses traumas, né? Eu tive esses traumas que depois ele reagia quando eu dormia. Quando eu dormia, eu acho que de alguma forma o meu cérebro acessava aquilo tudo e aí me trazia esses traumas, né? Essa agitação ali que não me deixava dormir. O cérebro ele é um grande mistério. Ele enxerga. Existe um negócio que chama terceiro olho, que ficaria mais ou menos na testa. O cérebro ele está vendo tudo. Ele não passa nada batido. Você pode ficar em estado de consciência, ele se liga. Você pega alguém que está dormindo e chega perto da pessoa devagarzinho. O seu cérebro está dormindo. O seu cérebro está enxergando. Eu sou muito sensitivo nesse sentido. É que o teu cérebro está enxergando que outra pessoa está chegando perto de você quando você dorme, você acorda. Esses dias eu acordei que eu estava dormindo. Então tudo que aconteceu na sua cirurgia, o teu cérebro estava olhando. Teve uma percepção do que 100%. E como foi traumático para mim ver aquilo tudo acontecendo, me levava a esse estágio depois. Eu digo que é o olho da inconsciência. A inconsciência tem a unidade, porque a unidade é só uma. Nós temos 2 olhos da matéria, mas a inconsciência, Deus, é tudo uma unidade. Então ele tem um olho, né, digamos que temos. Eu acredito que temos esse olho, eu acredito que ele fica na testa. Muitos dizem que é o chakra, muitos dizem que é um monte de coisa, mas eu digo que é um olho espiritual. É um olho do inconsciente que ele percebe. Um sensor seria. Ele vê tudo. Consegue captar isso. Você pode estar dormindo e ele está vendo. Muitas vezes você está atribulado, está angustiado, ele está vendo um monte de demônio, um monte de espírito, um monte de coisa, ele está vendo. Então, é um mistério bacana. O que eu vi? Uma visão que eu tive? Que nós vamos levitar, cara. Eles vão pegar esse vácuo, que tudo que parece que a gente mexe a mão aqui, ó, tem uma energia, tem um vento. A ciência vai conseguir pegar isso daqui. Qual que é o termo que você usou? Você modificar o que está aqui? Esse negócio que está aqui, que está invisível, que o sermão diz. Da densidade? Densidade, você vai conseguir modificar a densidade do espaço. E a partir daí você vai conseguir gerar fazer como se fosse andando nas nuvens, ou andar no espaço limitado. Nesse contexto aí da densidade, segundo algumas compreensões, que eu não quero citar aqui por falta de conhecimento, né? Não quero, mas assim, existe uma possibilidade de você com autoconhecimento, você ter, assim, até levando nessa questão da levitação que você está falando, que existe a possibilidade de que a gente, de maneira consciente, nos introduza por essa densidade e a gente tem a capacidade consciente de sair do corpo dessa densidade e ir para a densidade mais leve, que seria um outro estágio dentro desse próprio núcleo aqui. Não estamos falando de morte, estamos falando de vida. A pessoa, enquanto vive, num estágio de aprofundamento espiritual, ali, de busca disso aí, né? Segundo as compreensões, existe uma capacidade que a gente tem, que se for desenvolvida, a gente pode chegar nesse estágio. Então a gente consegue abandonar esse corpo dessa densidade mais pesada, que é próprio desse momento que a gente está aqui, e que a gente consegue acessar até certo ponto.
dentro desse mesmo contexto aqui, dentro desse mesmo núcleo, estamos falando ainda dessa vida aqui, não falando de vida futura, nada disso, que existe, né, possibilidade de fazer isso, com muito esforço, técnica, dedicação. Na verdade, o esforço, ele é na verdade um desesforço. É um nível de relaxamento que você se propõe a estar, e você se livra de todo o esforço. Então você vai para um mundo, uma realidade mental, energética, espiritual, onde você consegue, inclusive, você quer ver uma coisa? Você está com saudade de alguém, você pode tentar fazer isso. Até vocês podem fazer isso aí. Nós estamos falando de mistérios, de ciência. Você pode fechar os seus olhos, até vocês aí podem fazer isso, pode fechar os seus olhos, vamos acessar o terceiro olho nosso. Você pode fechar os seus olhos e pensar nessa pessoa. Imagina que essa pessoa está em pé na sua frente, olhando para você. Essa pessoa faz tempo que você não vê, mas até onde eu consigo fazer isso, a pessoa tem que estar viva. Então você para, fecha os olhos, imagina essa pessoa na sua frente. Aí você vai mentalizar o seu terceiro olho na sua testa, ligando com o terceiro olho do olho dela. E você pode fazer um pedido de socorro, você pode expressar um carinho, você pode manifestar alguma emoção. Essa pessoa ela vai sentir, ela vai perceber e pode ser inclusive que ela venha te ligar. Eu já fiz isso daí e funciona, entendeu? Muitos chamam isso de telepatia. Eu chamo de conexão energética, chamo disso. E é possível. Outra coisa, tem muitos mistérios nessa vida que dá pra gente desenvolver. Mas aí dentro desse contexto do desenvolver da ação espiritual, eu não sei se foi pela questão da morte do meu pai, ou se é coisa do próprio tempo, mas às vezes eu tenho uma coisa que eu acho muito interessante, que é a sensação do momento exato da minha morte. De repente, assim, eu acordo na madrugada e tenho a sensação, como se fosse uma realidade, né? Assim, eu morri. E aí é um troço muito louco, né? Até para explicar, assim, Pode ser que você venha trazendo da sua primeira morte, da sua primeira passagem. Porque então você já morreu uma vez, vamos dizer, em um termo desse itinerário lógico, onde você passou da barriga da sua mãe, do útero da sua mãe para esse mundo. Então você morreu para aquele momento, para aquele mundo. Então, mas aí nesse caso, eu acho que não é porque... Gerou um trauma. Mas por exemplo, não é porque é dentro dessa consciência que eu tô hoje, né? Então, dentro dessa consciência que eu tenho hoje, eu tenho essa sensação da realidade. Porque uma coisa é você falar assim, todos nós vamos morrer, um dia eu vou morrer. Você vê que não tem muito peso isso, não tem assim uma coisa muito futurista, quase fora da nossa realidade. Se você parar, eu sou completamente dentro dessa realidade. É por isso que às vezes a pessoa fala, você é estranho. O estranho é você que não pensa, estranho é você que não cai a real. A real é que nós vamos pular desse para outro lugar. E nós já viemos de uma passagem, estamos nessa transição para a última passagem. E tem gente que está dormindo e acha que nós que fala disso que é louco. Louco é esse cara que está dormindo, essa mulher que não fala disso. E através disso não muda o comportamento, não busca aprimorar para que possa herdar um bom lugar. Eu vou dizer uma coisa para você, quando você fala que você está imaginando ou tendo um déjà vu da sua morte, me lembra aquele filme Antes que Termine um Dia, aquele filme trata disso daí. Eu acredito que, assim, pela Bíblia, né, a Bíblia diz que nada é novo debaixo do sol, tudo que já foi tudo que já foi, e nada é novo debaixo do sol. Então, já foi também a nossa vida aqui. Já foi, então se a gente for olhar para um nível desse um pouco maior, a gente vai sair muito fora da caixa, pode ser que a gente não vai ter acesso, porque a gente está pulando muito, é como se eu estou na creche, eu queria ir com um PhD, um doutorado, devagar, mas assim, a gente tem que falar disso que nós estamos falando, é necessário, é importante para o nosso crescimento, e para o crescimento de quem queira buscar a verdade, né? Então, e dentro desse contexto, é muito assustador, né? Muito assustador, porque vai passar justamente por essa fase do desconhecido, né? Porque a gente acha que a gente tem um grande nível de consciência.
E quando isso se torna muito real, assim, de fato, Pode ficar depressivo, e pode aí ficar louco. você vê que não. Você tem que achar o meio termo, você não pirar. A hora que você entra nessa consciência que nós estamos falando aqui, porque você vai ficar completamente diferente. Pode ser que nada mais te faça sentido, como Cristo falou. E eu acho que Cristo ele veio trazer para nós essa consciência, porque o viver é Cristo, o morrer é lucro, Paulo falou. Então não existe mais vida para quem tem essa consciência. Acredito que essa é a consciência que Cristo veio propor, dizer para nós o tempo todo, de maneiras figurativas, porque nós éramos tão burros e limitados, a gente não conseguia entender o que ele estava falando. Se ele fosse falar nesse linguajar, muitos iam criticar, como muitos vão criticar esse vídeo aqui. Dizer que nós estamos viajando, estamos loucos. Louco é que não faz esse itinerário, não traça esse percurso para saber quem é, qual que é o seu propósito, por que está aqui. Simplesmente eu vou contratar você, vou te pagar um salário e vou falar para você, ó, entra nessa empresa e trabalha. Você vai querer saber qual que é a sua função. Isso é dizer o quê? O Criador te fragmentou dele, ele soltou do núcleo, ele te deu a vida para você buscar o seu propósito. E o propósito de toda energia é voltar para a energia. E aí, a Bíblia fala muito chamado, poucos escolhidos. Você pode ver um espermatozoide, quando ele vai, filho, muito chamado, poucos escolhidos. Nem todos vão conseguir chegar no óvulo. Às vezes chega um, às vezes chega dois, três, quatro. Mas é muito pouco. Isso é bíblico. Tudo espelha a Bíblia, tudo espelha o que Cristo falou. Você olha, por exemplo, o elétron e fica doido para chegar no núcleo, doido. E tem alguma coisa ali, uma barreira circundante que gera, quem é físico vai saber disso, que gera ali um impacto que dificulta que ele chegue no núcleo, que ele volte para o núcleo. Então vamos dizer, saiu do núcleo, mas vai voltar. A pessoa, o espermatozoide, vamos dizer, ele está indo para o núcleo, vai milhares. Quantos que chegam? Vamos dizer, muitos foram chamados, mas poucos são escolhidos. Espiritualmente também, a gente tem que buscar ser aprimorado, polido, para que a gente possa conseguir voltar para o nosso núcleo, que é o nosso Criador. Nós somos energia. E por sermos energia, a ciência diz que mesmo quando morremos, a energia continua trabalhando no corpo. Aí que eu comecei a pensar nisso. Disse assim, Marcos, você morre, a energia não sai de você. A energia continua em você. Beleza, porque ela está fazendo decomposição do seu corpo. Então nós vamos morrer, aí beleza, o dia que eu morrer, meu corpo vai começar a apodrecer, eu vou inchar, aí depois eu vou explodir. É muito louco você falar disso, mas ó, tudo uma realidade. Então eu vou inchar, depois eu vou explodir, aqueles bichos vão começar a me comer, e aí a energia vai estar ali ainda. A ciência comprova, a energia está ali decompondo. Depois eu falei, a energia pecou, a ciência pecou, porque diz que a energia vai sair caçando. Vai sair caçando o quê? Depois que decompôs tudo, não tem mais nada para decompor, a energia não. Sabe como que eu vejo? Eu vejo que nós estamos, eu vejo toda essa matéria aqui, eu vejo todo esse espaço, isso aqui tudo é energia, e eu vi que nós vamos muito em breve descobrir que nós podemos acender uma lâmpada sem colocar ela na tomada, só segurando ela na mão com a energia que tem no espaço, que vai se descobrir. Já fizeram isso com o telefone, já fizeram isso com os rádios que nós usamos nas viaturas, sem fio, energia sem fio, ou seja, uma frequência sem fio, usando as ondas que tem aqui no espaço. Então esse espaço ainda vai ser muito aprimorado. Esse espaço ele é rico e nos dará muitas benfeitorias. Esse espaço para mim é o próprio Criador. Então quando nós morremos, nós estamos aqui até o presente momento como um fio encapado, Marcos. Nós somos um fio encapado, isolado, mas logo nós vamos sair, é como se nós fôssemos o corpo, é como se ele fosse o fio de eletricidade e nós somos a eletricidade dentro dele. A hora que você tirou um fio que conduz a eletricidade vai continuar existindo, independente do fio. O fio ele é só o condutor elétrico, mas a eletricidade vai continuar existindo. Então é isso que a ciência pecou, e eu vendo o cientista explicar. Nós somos o fio, esse corpo é o fio, essa voz que está falando, esse espírito consciente é a energia. Vai se perder o condutor elétrico, vai se perder um dia, só que a energia ela vai continuar existindo, que sou eu que vos falo. Assim como, por exemplo, quando há uma ruptura de um fio de alta tensão, você consegue ver a energia por si só, que tem a sua massa, né? Você vê que aquela luminosidade é o fluxo de energia saindo do seu condutor, né? Uhum. E aí é óbvio que ela sai ali e aí ela se extermina, né? Se ela volta, né, para de onde ela... Mas aí existe uma liberação ali da energia em si que rompe, né, o espaço, né, que rompe a atmosfera e ela se dissipa ali, dá para você ver ali o movimento elétrico, né, acontecendo, né? E é uma energia que eu vejo assim que dentro do contexto espiritual é uma energia muito menos
capaz, né? Que é uma energia gerada, né? A partir de uma ação do homem, né? Não é uma energia espiritual, né? Agora imagina uma energia espiritual, né? Quanto poder, quanto mais desenvolvida ela é, quanto mais de capacidade ela tem, né? Uma vez que não foi o homem que criou mecanismos para que gerasse ela, né? Ela já é por si só, né? Ela tem uma vida própria, né? Sim. Ela vai estar até quando tiver que estar e vai sair quando tiver que sair, né? Sim, com certeza. Dentro desse contexto, se você olhar porque eu vi espiritualmente, como eu vi os seres, né? Eu vi assim que a energia ela é única, é um núcleo, é um núcleo. Nós somos os elétrons, ou podemos dizer que nós somos os espermatozoides voltando para o núcleo, ou nós somos os elétrons voltando para o núcleo, mas nós somos algo que retorna para a sua origem. E qualquer um que queira fugir dessa realidade nunca vai achar o seu propósito, porque é essa consciência que fará com que você seja uma energia que se purifique, que se limpe, porque a energia ela tem a energia negra e tem a outra energia, tem a luz e tem as trevas. E a treva também é energia, cientificamente comprovada, é uma energia muito forte também. Então você vai voltar, mas aí você vai ter que saber para que tipo de energia que você vai se reintegrar ou integrar. Acredito que a energia boa é a energia de onde nós viemos, mas pode ser que nós não voltemos para a energia boa, pode ser que nós voltemos para a energia escura, que é uma energia que vocês podem pesquisar que existe também. E é isso, pessoal, nós batemos esse papo com vocês. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham disso aí e até uma próxima.